Olá, boa noite. Eu sou a Aline do Relatos de Axé e esse é o relato Um Espírito Resiliente. Hoje eu tenho 70 anos e há alguns anos atrás, há bons anos atrás, como toda moça jovem, eu me casei. Algum tempo depois do meu casamento, eu tive a minha primeira filha. Linda, cheia de vida. Mas o destino me reservava uma surpresa pouco tempo depois. E aí veio a minha segunda gestação. E foi maravilhosamente incrível. Igualmente feliz e com um bônus, porque dessa vez Deus tinha me presenteado com duas meninas. Minhas pequenas gêmeas lindas, muito diferentes, mas muito parecidas ao mesmo tempo. As minhas gêmeas eram idênticas, apenas na fisionomia. Completamente distintas na personalidade, no jeitinho, nos gostos. Uma mais quieta, a outra mais espoleta. Mas aquele trio sempre foi a razão da minha felicidade. Sempre preencheu os meus momentos de muita alegria, de muita traquinagem. E eu posso dizer que eu me realizei como mãe. Felizmente ou felizmente, eu não sei, o meu casamento algum tempo depois acabou por motivos que para o relato de hoje não valem a pena, não tem importância serem citados. Hoje eu quero falar do meu espírito resiliente. Acontece que, como o natural na vida de todas as pessoas, as minhas filhas foram crescendo, se apaixonando, vivenciando suas relações. E uma delas, inclusive, a maioria delas, longos relacionamentos, sempre muito felizes. Nessa parte eu posso dizer que eu também tive sorte, porque eu sempre percebi as minhas filhas com pessoas que gostavam e cuidavam delas de uma forma muito especial. E isso para qualquer mãe é um presente, né? A gente sonha em ver os nossos filhos crescerem e serem felizes com aqueles que eles escolhem. E dada a fase da vida, uma das minhas filhas, com praticamente 10 anos já de relacionamento, já escolhendo as coisas para casa e tudo mais, e pererê, parará, aquele alvoroço todo, né, que toda moça jovem planejando o casamento acontece. Muito focada nesse tal desse casamento. Mas ela passou a não se sentir muito bem. E sempre muito organizada e focada no seu autocuidado, eis que foi fazer um exame, né? Fazer uns exames para verificar o que poderia estar deixando ela com aquele desconforto, com aquele mal-estar. E veio a grande e dolorosa surpresa. Depois de tantas surpresas felizes, estava ali um diagnóstico. Era um câncer de mama. Minha filha, com seus 20 e poucos anos de idade, 22 anos de idade. E para mim ali o mundo desmoronou. E o mais interessante é que, claro, ela se abalou, se abateu, não tem como dizer que não. Mas eu comecei a observar um comportamento muito inesperado. Minha pequena. Uma coisa que eu não observei nem desde o início, em nenhum momento, foi algum tipo de revolta, algum tipo de atitude que demonstrasse fúria, raiva ou desespero por conta do diagnóstico. Incrivelmente, enquanto eu me consumia, me remoía de pavor. É fato que a cirurgia de extração da mama foi feita muito rápido. Naquela época, o nosso plano de saúde conseguiu providenciar tudo muito rápido, então, de certa forma, foi um alívio. E dali pra frente fomos, como todo protocolo, né, fazendo acompanhamento e tudo mais, e aparentemente tudo havia se resolvido, digamos assim. Os preparativos para o casamento se retomaram e as coisas foram fluindo.
compra coisa, ajeita coisa, escolhe salão e marca tudo. Claro que essas coisas são demoradas, né? Ainda mais para nós, assim, que não fazemos parte de uma elite financeira, né? Para as pessoas de origem, né, financeira mais humilde, esses preparativos demandam mais tempo. E para nós não seria diferente. Estava tudo sendo feito aos poucos, conforme a nossa possibilidade, mas se encaminhando para isso. E como era gostoso ver aquele sorriso lindo nos olhos dela. Eu consigo ver ainda hoje. Eu tirei esse sofá da sala, até mesmo por uma questão emocional, mas na minha sala havia um sofá onde a minha filha passava muitas horas ali durante esse período de tratamento, de cuidados. Sempre serena, ela sempre falou calmo, sabe aquela pessoa que fala calmo, que aparenta uma tranquilidade? Isso era muito do perfil dela, da personalidade dela. E nessa fase ela ficou ainda mais silenciosa. E às vezes eu até era repreendida pela minha mais velha, porque eu ficava perguntando, tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? E ela sempre serena. Está tudo bem? Não preciso. Tá tudo ok. É fato que em alguns momentos, quando realmente ela sentia dor, e acredito eu que a dor chegava num limite para que ela mantesse a serenidade, ainda assim, calmamente, ela virava para mim e me pedia. Isso eu nunca vou esquecer. Mãe, será que você pode me levar ao médico? Eu lembro disso hoje e falo, penso, é muito interessante esse comportamento dela. Olha só, mãe, você pode me levar ao médico? Porque ela já estava se sentindo muito mal em relação à dor. E é fato que antes mesmo desse casamento se consumar, o tão sonhado casamento da minha menina, a doença voltou. E voltou com metástase óssea e em várias outras partes do corpo. E ali, novamente, eu senti o chão sumir sob os meus pés. E parece que aquela paz, aquela tranquilidade, aquela calmaria nos olhos da minha menina se multiplicavam. E ela sempre me acalmava, me tranquilizava. E foram 9 anos de luta. Entre a descoberta do primeiro tumor, a extração da mama, o retorno da doença, né? Que enquanto estava em remissão, fazendo os acompanhamentos, a gente acreditando e confiando que tudo ia ficar bem, mas ia a doença retornar. Exatos 2 anos, praticamente, após o retorno, né? O novo diagnóstico já metastático, que tudo se encerrou. E hoje eu queria compartilhar com vocês essa vivência, porque eu frequento casas de kardecismo já desde aquela época. E eu fico sempre tendo lances de memória sobre aquele momento onde eu me desesperava e perguntava para Deus por quê? Por que a minha filha? Por quê? O que que ela te fez? E uma dessas vezes ela escutou eu fazendo esse questionamento e me deu uma bronca. Mãe, nunca mais questione a Deus, porque só Ele sabe de tudo, nós não. E ela permanecia naquela situação e naquele final de ciclo dentro do hospital, as pessoas iam visitá-la e para todo mundo que chegava ela sempre dizia, eu estou bem, está tudo bem, está tudo tranquilo. Por mais que as noites que eu passava com ela eram de gritos de dor, de choro, e muitas vezes para ela não me ver chorar eu saía do quarto. Eu precisava sair porque era difícil demais para mim, por mais que eu olhasse para ela e os olhos permanecessem ali, o brilho estava ali. Mas vê-la definhando, vê-la indo embora aos poucos, estava me matando também. Estava me destruindo também. Amores, eu vou precisar gravar a parte 2, porque essa história, além de muito linda, ela é grande, tá? Então, eu já faço a parte 2 e solto pra vocês agora mesmo, tá bom? Beijo, até já.